Sejam bem-vindos a mais um Assinatura MarcaCast. Agora, gente, nesse episódio eu já estou corrigindo o nome do nosso podcast. Porque nos primeiros episódios a gente queria fazer MarcaCast, queríamos fazer muitas coisas e depois a gente definiu Assinatura MarcaCast. Mas você que está chegando aqui agora, deixa eu te contar um pouquinho. Nosso podcast fala sobre marca, empreendedorismo, liderança, produto, tudo que envolve o empreendedorismo você vai ver por aqui. Com um viés de marcas, com um viés de produtos. Hoje eu vou receber aqui, gente, uma grande amiga, minha sócia, uma pessoa que eu já era fã antes, já admirava, grande apoiadora dos negócios. Eu nunca vou esquecer que ela entrou na nossa loja uma vez, na Belong, logo que a gente lançou a Belong. Ela entrou e saiu de lá, gente, ela comprou assim, ó, sem brincadeira. Nós ficamos todo mundo olhando. E eu entendi aquilo como um ato de apoio tão grande que, eu posso te contar, me apaixonei por ela naquele dia e a gente construiu uma relação e hoje eu tenho o prazer de dizer que ela é minha sócia maravilhosa. Chega pra cá, Ju Passos! Muito feliz de estar aqui com você. Eu também! Obrigada pelo convite, pelo carinho sempre. Eu também, sim, sou apaixonada e fã de vocês. Eu acho que aquele momento realmente foi um momento da gente se aproximar. E não foi de alma mesmo. Eu sei que né? foi, eu sei. E eu sei que você sabe mesmo. E foi de alma. E quem foi presenteado amou tudo que recebeu. E isso mostra a força das nossas marcas brasileiras que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Não, quando eu falo um ato de apoio, né? Eu não falo só a Belong, mas as marcas independentes, nacionais, que estão aí se alçando nesse mercado tão competitivo e querendo uma oportunidade. Então, eu achei aquele ato um ato de amor. Fiquei muito feliz e feliz demais que você está aqui. Veio Feliz de também. São Paulo, hein, gente? Veio de São Paulo para conversar com a gente. E deixa eu te apresentar agora, Claro. muito bem apresentada, né? Vamos Gente, lá. a Ju, inclusive, ela ganhou 2 prêmios recentemente. Eu até anotei aqui para ler de tão chique que foi um prêmio que eles chamam de WTR, que é um prêmio de melhor advogada, né? De marca no mundo. É isso? Me conta melhor. Isso aí, não, isso É mesmo. isso? Olha só, eu anotei, gente, porque é muito chique. E ganhou também um prêmio. E aí eu quero fazer um adendo. Ela ganhou o prêmio de mulheres influentes, né, na propriedade intelectual, da categoria de criação de comunidade. E isso é uma das coisas que eu quero abordar aqui durante esse podcast. Por quê? A Ju, gente, ela é advogada, ela é uma pessoa internacional que representa a propriedade intelectual e também essa parte de Web3, né, boas práticas nas redes sociais. Ela é sócia de um grande escritório em São Paulo. Pode falar o nome? Pode, claro. Então, conta aí pra gente. Sescom Barrier, que é um escritório... Fazendo aqui uma publi, né? É. Que é um escritório full service, que atende todas as áreas do direito. Eu sou sócia da área de tecnologia, inovação e propriedade intelectual. Maravilhosa. Ela tá me ajudando, porque, gente, é tanta especificação para uma mulher tão poderosa aqui na minha frente. E eu falei para ela, Ju, sabe o que eu acho mais incrível? E aí, contando aqui, dividindo com vocês, é uma mulher navegando num mercado extremamente masculino, né? E formando uma comunidade. Eu não sei como ela consegue, mas ela traz esses assuntos que são tão técnicos para perto da comunidade dela e fortaleceu ali as pessoas que se interessam por esse assunto, né? Que querem entender mais, seguindo no Instagram e bebendo de um conteúdo riquíssimo. E eu te parabenizo por isso, Obrigada. porque é sensacional, viu? Obrigada, mas eu vou te contar, até indo para esse lado, né? Além do mercado jurídico ele ser extremamente masculino, ele é machista. Sim, Muito. muito. Então, a gente lida com isso. Imagina, uma mulher... Eu comecei a criar conteúdo há 8 anos, quase 10 anos atrás. Resolvendo ir para o Instagram criar conteúdo. Virou blogueirinha. Em 5 segundos virou blogueirinha. É aquela blogueirinha. Ah, e é isso, Ela ainda né? advoga? Exatamente. Você trabalha? Né? Exatamente. Eu escutei de uma pessoa do mercado esses dias falando comigo, falou assim, você não trabalha com vendas mais não, né? Você agora é blogueira, né? Eu quero matar um Eu desse. também quero matar. Como se uma coisa excluísse a outra, né? E como se estar na internet, de alguma forma, te diminuísse como profissional. Pois eu te falo aqui que só aumenta. Aos meus olhos, você só aumentou a sua autoridade e trouxe para perto da sua comunidade um assunto que é técnico, que a gente tem pouco conhecimento, pouco domínio. Você vê, eu estou até pensando aqui enquanto eu falava, para te apresentar, para falar dos prêmios, eu tive que ler, porque tamanha é a parte técnica disso que você faz, né? É muito técnico mesmo. E é muito maravilhoso, a gente tem que melhorar. E aí, o que eu queria que você falasse pra gente, assim, uma primeira pergunta, e eu acho que esse podcast, gente, vai ser aquele podcast que você assiste com papel, caneta e vai anotando tudo.
O que é propriedade intelectual? Boa. Essa Conta pergunta é pra muito boa, gente. porque quase as pessoas não sabem muito bem. Você fala propriedade intelectual e aí fica aqui meio, né? O que é isso? Eu acho que a forma mais fácil da gente explicar é que são os direitos que estão ligados ao intelectual humano. Então, uma criação, um post do Instagram, que é um direito autoral, uma foto, um vídeo, uma imagem, as marcas que são registradas, a assinatura marca própria, a marca desse podcast, uma tecnologia, uma inovação que você cria. Então, tudo aquilo que tem a ver com o nosso desenvolvimento humano, com a nossa criação com inovação, é uma propriedade intelectual e é protegida pela lei. Pelas leis, né? Porque são várias. Nossa, maravilhoso, gente. Isso já é, por si só, um grande aprendizado, porque durante essa minha história, né, de 20 anos criando marcas, a gente se associou até, trouxemos, né, eu te falei isso, trouxemos um parceiro para falar dessa proteção da propriedade intelectual. Por quê? Porque vários clientes nossos criavam uma marca lá no fundo, né, lá na casa dele. Amanda, eu quero pôr tal marca, não sei o quê, papapá. A gente às vezes pergunta, a já tem tal, tenho. E quando a gente vê, a pessoa não tinha aquele registro, não tinha. Se você não tem, gente, o registro da sua marca, você não tem a marca. Ela não é sua. Parênteses, só é dono quem registra, gente. Anota essa frase. Só é dono quem registra. Eu vou anotar aqui, ó. Só é dono quem registra pra gente poder depois chamar a atenção disso, né? Isso é profundo. É profundo. Você pode perder uma marca lá na frente, gente. Depois que você já tá com o produto, depois que você já tá com o projeto no mercado, você pode ter que retirar tudo. Como é que funciona isso, Ju? Exatamente isso. E eu acho que esse é um ponto que você tocou, Amandinha, que é muito importante. As empresas, elas às vezes, elas pensam na propriedade intelectual, no registro de marca como um custo. E a gente tem que olhar para a marca como um investimento. Por quê? Exatamente pelo que você falou. A nossa lei, ela funciona da seguinte maneira. Quem vai primeiro ao INPI é dono da marca. Então, imagina, você criou a sua marca, você começou a divulgar, você não registrou. Um espertinho foi lá, ele viu a sua marca, ele foi ao INPI, ele registra, ele leva o registro, porque ele foi primeiro e ele passa a ser dono. Óbvio que a gente tem aí formas de mostrar que você já usava antes, tem umas exceções na lei, mas o fato é que você vai ter que brigar, vai ter que gastar dinheiro e vai ser mais caro do que você ir lá e fazer o registro. E arriscado, né? E arriscado. Não significa que você vai brigar e vai ganhar. Exato. Você pode ter que tirar todo o seu produto de mercado. E tem muitas marcas que já passaram por isso. Marcas grandes. Então, hoje é muito importante a gente ver no mercado de beleza, no mercado farmacêutico, nas grandes empresas, setores de propriedade intelectual dentro da empresa, de tão importante que isso é. De tão importante que é você pensar na sua marca, pensar na sua inovação e registrar e proteger. Porque senão você não é dono. E aí, se você não é dono, você não consegue impedir o teu concorrente de usar, né? Exatamente. E qual que é o primeiro passo que uma marca independente deve tomar para proteger o seu negócio e a sua marca? Bom, eu vou focar em marca, que eu acho que é o mais tradicional e o mais importante, assim, nesse primeiro momento. O que a gente faz? É muito importante, no primeiro passo, você pensou na sua marca, procura um escritório que seja especializado e faz o que a gente chama de busca de anterioridade de marcas, para saber se tem alguém no seu ramo que já tem aquela marca, e aí está o pulo do gato, ou uma marca muito parecida registrada. Então, se você tem alguém antes de você que registrou, vamos supor que você quer uma marca para sapato, e aí você pensou naquela marca, e alguém tem a mesma marca ou uma marca muito parecida para sapato, você não pode ter aquela marca registrada. Então, se você faz a busca, que é algo barato, fácil, rápido, você já consegue visualizar se o seu processo vai ter problemas ou não e pensar em estratégias se aquela marca for realmente muito importante para você. Então, o primeiro passo, uma busca. Óbvio, eu estou falando, se você é um empresário que não tem recursos e que você quer começar do jeito certo, vai no site do INPI. Você consegue minimamente, sozinho, fazer uma busca exata se aquela marca existe ou não existe. E aí, pelo menos, você vai ficar um pouco mais confortável para iniciar o seu processo de registro. Agora, eu tenho uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes lá no escritório, que eu falo assim, gente, tem coisas que você não pode economizar. Porque sabe aquela economia que você vai pagar um preço muito maior? Então, por exemplo, quando a pessoa vai no site, gente, é importante falar isso, porque a dica que a Ju tá dando é preciosa. Você pode ir no site, só que você só visualiza o que já está registrado. E que é idêntico. E que é idêntico. Você não visualiza o que está em trânsito e nem o que tem relação. Exatamente. Então, ainda assim, você não está protegido. É por isso que você precisa da ajuda de um profissional, né?
É o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Gente, eu falo isso para meus clientes, eles não confiam no processo, às vezes. Junta um dinheirinho. Junta um dinheiro em parcela. E você não consegue é caro, pagar. gente. Não é tão caro. Não é tão caro. Relacionado ao risco que você corre, né? Não é tão caro. Exato. E aí, posso contar um Claro, caso? deve. É um caso até público, por isso eu posso contar, de uma influenciadora de emagrecimento. Ela usou a marca à torta direito, criou produto, lançou produto. Ela é mulher de um coach também muito famoso, eu só não vou falar nomes, né? Apesar da história ser pública, ela é mulher desse coach super famoso e ela teve que comprar a própria marca de uma pessoa que foi lá e registrou antes por R$1 milhão. Porque para ela era tão importante, ela já tinha um produto no mercado, ela já vendia curso, ela já vendia mentoria com aquele nome, que ela pagou, desembolsou para uma pessoa que foi lá e registrou antes dela R$1 milhão. R$1 milhão, gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Para poder continuar usando aquela marca. Então, é isso que você falou, Amandinha. Se a gente não protege, a gente não é dono. Se a gente não é dono, a gente não pode usufruir. Exatamente. E aí tá à mercê do outro, né? E é muito importante, eu falo isso. Mesmo você sendo uma marca pequena ou sendo uma marca independente, gente, no mercado hoje, a gente tem uma possibilidade de estourar. Por quê? Porque a gente está com o megafone na mão. Então, a internet, ela abriu uma possibilidade para qualquer um viralizar, né? Basta ter um bom conteúdo, assim, não é tão simples assim, mas você ter a possibilidade de viralizar, basta você estar na internet. É verdade. Né? A gente teve uma história na Bilong que eu conto em palestra, conto para todo mundo, que foi uma menina que entrou na nossa loja, ela tinha 300 seguidores no TikTok, isso é real. Ela derrubou o nosso site, ela viralizou a nossa loja, ela vendeu absurdo. Ela conseguiu derrubar o nosso site e ela conseguiu que a gente tivesse um ano da experiência que a gente vende na loja, bocado. A gente não conseguia encaixar ninguém. Ela tinha 300 seguidores, ela entrou displicentemente, a gente nem sabia que ela estava lá. Então, assim, aí você viraliza, aí você atinge aquele público, atinge aquele sonho com uma marca que não é sua. E aí, depois você tem que comprar, né? Então, isso é um risco que não dá para correr em negócio, né? Não dá. E aí, Ju, então, esse é o erro mais comum que você acha que as marcas independentes têm? É o erro mais comum. E é muito por isso, né? Muitas vezes você pensa, mas foi eu que criei. Só que a gente, às vezes, acha que a gente teve o pulo do gato e alguém teve o pulo do gato antes da gente. E isso é real, né? Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu pensei numa marca para um projeto que eu faço com uma querida amiga. E quando eu fui fazer a busca, a marca já existia. Então, assim, e eu que trabalho com isso todo dia. Aí a gente mudou o nome do projeto e depois lançou. Então, acho que esse realmente é o principal erro. E as pessoas fazem e deixam rolar. E aí pensam assim, depois eu resolvo. Mas muitas vezes o depois é muito caro. Problemão. E é um problemão e vai para a justiça, né? Então, dura anos também. Exatamente. No empreender, eu gosto muito de falar isso e bater nessa tecla aqui. Existem riscos que você não pode correr, porque ele mata seu negócio logo ali na frente. Até bacana de falar isso. A gente mudou o nome do podcast por isso. Porque a nossa ideia era ser Marca Cast e depois a gente viu que ia ser difícil de... A gente até tinha uma possibilidade, nós tínhamos essa possibilidade, ela era real, mas a gente entendeu que não valia a pena correr o risco e mudamos para a assinatura Marca Cast, que aí tá 10 de 10. Mas você vê como que é importante, você fez esse exercício e aí você pode pensar numa estratégia para você não correr aquela possibilidade que para você não valia a pena. Exatamente. Né? Não, porque no dia de hoje, nós estamos gravando aqui, o podcast não foi lançado ainda. Então, no dia de lançar, ele será lançado com o nome certo, né? É importante, inclusive, a gente adiou o lançamento do podcast por conta disso. Então, para vocês saberem que quando você investe em entender daquilo que você quer desenvolver, você investe em economizar um tempo e uma chateação lá na frente, né? Perfeito. E aí, eu queria saber do BIM. Claro. Né? Me conta um pouco do BIM. Eu tô fazendo a pergunta, minha língua fica coçando, porque eu fico doida pra nós duas. Mas me conta do BIM. Sabe o que eu queria saber? Aonde é que você se viu no BIM? Porque eu te vi muito no BIM. Eu queria ter essa visão. A gente nunca teve esse papo. Nunca. Cara, eu acho que assim, nasceu como uma ideia de vocês e que eu, por estar dentro da Bilong, entendi. E quando eu entendi o que era, eu fico até arrepiada. Juro por Deus. Eu amo. Porque é uma ideia, é algo inédito que vai facilitar a vida de muitos empreendedores e empresários do mercado de beleza. E eu penso que é tão grandioso que não é nem só para o mercado de beleza. O que a gente trata, o que a gente faz dentro do Instituto é tão grande que eu acho que ele vai aumentar e atingir outros públicos.
Então, para mim é uma honra, um prazer, uma felicidade tão grande fazer parte e ver cada vez, cada imersão, o conteúdo é um conteúdo de qualidade, com informações muito importantes, com players, com parceiros absurdos, né? A gente pode, são assim, parceiros muito interessantes, muito legais. O empenho de todo mundo em fazer acontecer. Então, para mim, o Instituto, ele é, assim, um xodó. Virou um xodó, sabe? É um né? xodózinho. E eu, assim, sou muito feliz de fazer parte, de poder caminhar com vocês nessa construção do que começou como um sonho de vocês e hoje é um sonho meu também, é um sonho nosso. Sonho nosso. Eu falo, ontem a gente estava fazendo uma reunião, gente, e a gente estava falando sobre isso, né? Eu não me canso de dizer que se tivesse um instituto, quando eu comecei, eu teria atalhado uns 10 anos. Porque ali a gente divide, além de dividir a vivência, além de dividir o conteúdo, que é muito precioso, e colocar as marcas independentes para sentar com uma Ju Pazos, né? Com uma head do TikTok, com uma pessoa da Google, com o pessoal da Associação Brasileira de Cosmetologia, você tem um apoio emocional de achar o seu cardume, né? Porque de pertencer, né? Isso é muito difícil também. Eu lembro quando eu comecei, eu ia muito para os Estados Unidos, cheguei a ir para a Suíça 2 vezes, fui para a Europa para tentar buscar quem pudesse me amparar nesse crescimento da assinatura, para ele não ser tão solitário. Porque o modelo de negócio que a gente queria desenvolver aqui na assinatura, ele não existia, a gente não encontrava ninguém, né? E como que você aprende com algo que não existe, né? É muito difícil, tudo você vai batendo cabeça. E ali a gente divide. Eu estava falando também isso ontem com a Simone, né? O tanto que era difícil qualificar um contato, o tanto que é difícil um contato, às vezes, né? E a gente coloca tudo no grupo, as pessoas perguntam, interagem. Comunidade. Comunidade, faz collab, né? Criam outros produtos. E, gente, depois que você entra num instituto como o BIM, o que você vai tirar dali vai depender muito de você. Vai depender muito de como é que você se vê naquele lugar e como é que você aproveita esse network, essas oportunidades que estão ali. O networking é maravilhoso. Absurdo, assim, né? absurdo, é fora da curva. E eu falo assim, por mim, eu tenho 20 anos de carreira, né? Assim, passei nos maiores escritórios do Brasil. Hoje sou sócia de um dos maiores escritórios do Brasil. Palestro. Eu sento na cadeira do BIM, quando eu vou para uma imersão, como ouvinte, eu também. aprendendo. E eu aprendo tanta coisa, mas tanta coisa. Na imersão passada, assim, eu saí de lá borbulhando. E é isso, né? E é isso, por isso que eu falo, eu acho que é muito mais do que só o mercado de beleza. Só não, né? É um mercado... Absurdo, né? Absurdo. Mas eu entendi o que você quis dizer, do que um recorte das oportunidades, né? Não é segmentado, Não é é isso que você quer dizer. segmentado. Obviamente que muita coisa é focado e tem que ser, porque esse é o nosso objetivo. Mas se você senta lá numa cadeira, uma advogada como eu senta lá, você sai aprendendo muita coisa. Isso tem muita conexão com o que a gente falou também no pós-NRF, né? Ambientação, gente. Você precisa estar num ambiente que é próspero e que fomenta o conhecimento, as conexões, o network. Não adianta você querer observar o mercado de fora, porque existem muros que você só ultrapassa quando você pisa dentro, né? Então, eu acho que o BIM ele tem muito esse papel. Nós estamos com um braço aí de VC, né? Sim. Tinha uma perguntinha aqui sobre isso. Nós conversamos um pouco sobre isso, né? Mas queria que você me falasse assim, você vê o BIM como um lugar para as marcas receberem investimento? Com certeza absoluta. Eu acho que, assim, o braço de investimento do BIM, a gente está, né, montando esse braço e vamos fazer isso com muito afinco e com todos os melhores esforços possíveis, mas eu acho que tudo começa, inclusive, com a educação. Quando a gente tem numa imersão Exatamente. uma mulher poderosíssima que investe, que sabe como investir, que é head de um VC, por exemplo, explicando o que é um pitch, como você faz um pitch em 7 minutos, e ela falando que... Isso é muito importante, gente. A gente estava falando sobre isso ontem. Ela fala que você tem 7 minutos para apresentar a sua ideia. Depois de 7 minutos, ninguém está ouvindo mais. Então, como que eu faço isso? Como que eu transformo o meu pitch? Como eu apresento a minha empresa? A educação já vai fazer com que essas pessoas estejam preparadas para serem investidas e estejam preparadas para fazer um belo pitch. Então, eu acho que tudo começa aí. E aí, depois, a gente tem toda a estrutura que a gente está construindo, da gente também impulsionar e fazer com que essas empresas, que a gente entenda que tem um olhar e que podem ser investidas. O VC é um venture capital, que nada mais é do que alguém injetar grana na sua empresa e fazer ela crescer, para ela crescer de uma forma mais exponencial. E aí, a gente, com esse olhar, a gente consegue também impulsionar as marcas e fazer a ponte
entre os VCs e as empresas que a gente acha que faz sentido. E a gente depois também está caminhando para um CVC, que em outra oportunidade a gente conta o que é. Exatamente. E assim, gente, uma coisa interessante que a gente tem falado muito no BIM é assim, não é sobre receber o dinheiro. Você precisa ter uma estrutura ali abaixo que diga ao investidor o que é que você vai fazer com esse dinheiro, qual é o seu plano. Porque é o famoso dinheiro na mão é vendaval. Um dinheiro vindo sem um bom projeto, ele só vai fazer você se endividar e tá encalacrado mais do que antes, né? Uma coisa interessante que a Simone falou esses dias e a gente sentia, mas o jeito que ela falou me tocou muito, que ela falou assim, quando a gente montou a Belong, nós tínhamos o propósito de dar palco às marcas independentes. Então, nossa ideia existem projetos espetaculares aqui, eu preciso que os holofotes comecem a se virar. Inclusive, a Belong, junto com a Simone Sancho, né, eu fiz parte também dessa fundação, dessa construção, nós cunhamos o termo marca independente, né? Que aqui no Brasil era muito pouco utilizado e a gente chamou atenção para esse termo. E hoje eu tenho a felicidade de ver muita gente usando o termo de uma forma mais ampla, né? Falando com tranquilidade. Mas aí, quando a gente começou a operar, né? Que era o que a gente estava falando ontem, quando a gente começou a operar o nosso negócio da Belong, a gente viu que o problema é para trás. Se a gente não apoia a marca independente, ela não consegue fazer o para frente, porque em determinados momentos ela entra em desespero, ela não tem retorno daquele capital. É o empreendedorismo, né? Na veia, é o raiz. Puro e simples. Então, a gente resolveu também ter o BIM e a presença da Ju lá, eu acho incrível, porque além de você ter uma presença internacional e ser dominadora ali de um termo difícil, de uma prática difícil, né, muito técnica, você também tem um holofote em cima de você. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que foi criar uma comunidade dentro de um assunto tão técnico, tão segmentado e tão falado por homens. Olha, foi um super desafio, é desafiador até hoje, e justamente pelo que a gente falou lá atrás, né? É um mundo muito masculino, a advocacia, ela né? Quando você pensa em advogado, você lembra do quê? Daquele senhor de cabelo branco, de terno. De óculos. De óculos, todo engomadinho. De terno. Exato. E aí você vê uma mulher no Instagram falando de marca, mas usando casos concretos, falando do Big Brother, falando da influenciadora que lançou a marca, qual foi a estratégia, trazendo um olhar prático. A tendência é as pessoas olharem, o que essa menina tá fazendo? E eu já ouvi muito isso lá no começo. Só que eu não desisti. E eu acho que aí é que tá. Todas nós temos isso em comum, né? A gente cria comunidade, a gente investe no que a gente acredita e a gente não desiste. E eu continuei. Eu continuei apesar de saber que tinha gente no outro escritório que eu trabalhava que falava, essa blogueirinha. E eu continuei. Outro dia eu recebi uma mensagem que essa me fez, assim, eu fiquei emocionada. Uma pessoa que trabalhou comigo lá há 10 anos atrás, que falou, Júlia, eu lembro de você quando você começou a usar o Instagram, a usar as redes sociais, a fazer mentorias, a aprender marketing, e era algo totalmente fora da casinha. Ninguém entendia por que você estava fazendo aquilo, e hoje você está colhendo todos os frutos e você tem uma visibilidade incrível. E essa visibilidade foi criada junto com a minha comunidade. Eu tenho muitas advogadas que estão ali junto comigo, que são jovens, que querem entender como que eu fiz para chegar onde eu estou. Mas eu tenho também muitas clientes que estão ali. Cliente final, marca, é a diretora jurídica de uma empresa, é a diretora de marketing de uma empresa que está ali me acompanhando e que o que eu mostro do meu dia a dia, quem eu sou, como eu sou, o que eu faço e como eu faço, faz com que elas me contratem. Sim, com certeza. E isso já aconteceu, assim, eu estava palestrando, quando eu saí da palestra, um banco grande de investimentos tinha me mandado uma mensagem querendo uma proposta de honorários para revisão de um contrato. E eu fiz o contrato para eles. Então, assim, foi a internet que me propiciou isso. E, enquanto isso, tem um monte de gente olhando e falando, blogueirinha. Bom, eu quero continuar sendo blogueirinha assim. E convertendo, né? E criando comunidade, podendo ajudar outras pessoas também. Como é que pode, né, gente? No mundo de hoje, ainda existe um preconceito com quem está na internet. Isso é tão absurdo. E, assim, a gente estava falando antes aqui, né, elogiando a minha amada conterrânea, Fabi Lopes, que foi minha assessora, vai voltar a ser minha assessora em breve. Ela fala muito assim, não dou o direito de me criticar, né, quem não está no ringue. E esse jeito que ela fala, eu até arrepio de falar, porque
Geralmente, as pessoas que te criticam são as pessoas que não estão na internet. E eu não consigo entender o que elas pensam. Será que elas pensam que elas vão seguir no mercado sem o poder das redes sociais? Porque, para mim, só tem direito de não estar na rede social quem está extremamente consolidado hoje e está saindo do mercado. Saindo do mercado, só se for isso. Porque quem está extremamente consolidado hoje e não está saindo do mercado precisa se manter consolidado, né? E nesse seu assunto, quando você pensa de bate-pronto, não existe uma outra referência falando sobre isso que não fosse você. Ai, obrigada. Então, assim, quem que tem uma comunidade? Porque a gente ter uma comunidade é ter um trabalho ali. As pessoas cobram a gente, Sim, né? se você não aparece um dia, as pessoas querem entender por quê. A gente tem que criar, né? A comunidade é isso, é engajamento, é a gente estar próximo, a gente mostrar, ajudar, ensinar. E também aprender. Eu aprendo muito com as Sim, pessoas que estão dentro do também. meu Instagram e das minhas redes. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, que é isso da comunidade e o poder que a comunidade tem de gerar valor, de agregar valor. A gente está na era das collabs. E collab é propriedade intelectual pura, gente. É uso de marca conjunta, é criação de conteúdo, é usar a música de um junto com o post do outro. Então, esse olhar da propriedade intelectual para a era que a gente vive é muito importante. E aí, a última coisa que eu queria falar nesse ponto é que eu tenho uma cliente que é uma empresa muito grande, muito renomada, que produz tanto para o mercado de beleza, mas também farmacêutico. E eles têm um plano de daqui a 3 anos não fazerem mais publicidade tradicional e só usarem marketing de influência, rede social. Então, se você é uma empresa e você não está investindo, você não está fazendo marketing de influência, você não está usando a sua rede, você está fazendo errado. Porque as empresas consolidadas estão repensando todo o seu marketing justamente para investir e apostar cada vez mais nesse tipo de marketing que é tão relevante e que vira o jogo de muita gente. Com certeza. Eu achei maravilhoso a gente falar sobre isso, porque foi tema da NRF, foi um dos temas do meu painel lá no pós-NRF. E foi maravilhoso. Que bom, que ótimo que você gostou, fico muito feliz. Amei. Que foi formação de comunidade. Né? E aí eu tenho uma pergunta aqui para você, assim, como que você enxerga a criação de marcas independentes daqui para frente, né? Como é que a gente vai trazer essas novas tecnologias? O que a gente precisa de pensar? Me fala um pouco dessa visão de futuro, né? Que é comunidade pura, é collab puro, então tá ali na sua cadeira, né? É isso, tá na minha cadeira e eu acho que é um pouco do conceito que ficou esquecido, mas que tem que voltar, de Web 3, Web 3.0, que é justamente a era da internet em que todo mundo colabora. Hoje em dia, se você não colabora, você está fora. Você vai colaborar num networking, você vai colaborar numa parceria entre marcas. O que a gente mais tem visto, marcas renomadas se juntando para criar um produto. Por quê? Porque você atinge 2 comunidades. Você muitas vezes explode a sua bolha. Então, a tendência das marcas como um todo é essa. É cada vez mais criar comunidades potentes, fazer collabs e disseminar seus produtos, né, seus serviços. Agora, quando a gente fala das marcas independentes, a grande maioria delas, elas são nativas, né? Elas nasceram no mercado digital. E elas já sabem lidar com isso, então elas já saem na frente, muitas vezes, né? Obviamente que a gente tem casos que a empresa precisa aprender a lidar também com todo esse ambiente de colaboração, de internet, de redes sociais. Mas muitas vezes elas já nascem, então elas já estão um passo à frente, elas já sabem criar comunidade, elas já sabem colaborar. E elas nascem também, na minha visão, entendendo a importância da colaboração. Ninguém cresce sozinho. E é muito fácil a gente perceber isso quando a gente está no ringue. Quando a gente está... Então, eu acho que é isso. A gente vai ver as marcas cada vez mais juntas, criando juntas. É um conceito que eu uso na advocacia e que eu acho que cada vez mais é disseminado. A gente não tem concorrente. Tem espaço para todo mundo. Cada um conquista o seu espaço de uma forma. Eu falo de propriedade intelectual de uma forma que outra pessoa fala de outra forma. E eu vou conectar com um público e essa outra pessoa vai conectar com outro público e está tudo bem, e tem para todo mundo. E quanto mais a gente fomenta isso, mais a gente recebe. E pensando nas novas tecnologias, sem dúvida, a inteligência artificial generativa, né, a famosa Gen AI, já está aí, já explodiu. Já é uma realidade, Já é uma né? realidade. Eu fui lá no pós-NRF, que a Amanda
palestrou, a Simone também, e a gente ouviu que na feira foram mais de 120 sessões sobre inteligência artificial, e eu vejo isso na prática. Eu trabalho com tecnologia, com inteligência artificial, e a gente está vendo as empresas investirem de forma maciça em IA, especialmente as empresas que têm time de marketing interno. Então, eu acho que também a gente tem que ter um olhar cuidadoso com a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Ela não vai substituir ninguém, ela não tem que substituir ninguém, ela tem que vir para ajudar. E aí ela vem para ajudar, mas a gente tem que ter boas práticas, saber usar e também não sair usando de qualquer maneira. Ter políticas internas, ter um time para aplicar o uso, para ensinar para quem está chegando como usar. Qual é a melhor prática? O que eu posso, o que eu não posso? Aonde que eu posso aplicar a inteligência artificial, por exemplo? E aonde que no meu negócio não faz sentido, porque talvez eu vou estar exposta. Então, juntar tudo isso, empacotar e crescer cada vez mais, que é um mercado que está crescendo. O mercado de beleza brasileiro, ele é um mercado em ascensão. Eu tive, recentemente na Suécia, falando com um dos inovadores de uma marca de beleza muito grande, e ele ficou enlouquecido com um case de Belong, de Bim, e ele falou, Júlia, eu quero entrar no mercado brasileiro, e quando eu for entrar, eu vou procurar vocês. Sim. Então, em breve, quem sabe, teremos aí algo muito especial. Já quero. Não, foi muito bom você falar sobre essa coisa da inteligência artificial. A gente viu lá no painel aquele vídeo que é bem impactante, né? Que o pessoal fala, nobody cares, nobody cares. Bom. E o mesmo preconceito que há em 2025, existe preconceito contra pessoas que estão na rede social. Eu sofro, você sofre, todo mundo que está na rede social. E, gente, é exponencial. Quanto mais você cresce na rede social, mais o pessoal tem preconceito. Mais o pessoal tenta colocar você na caixinha da blogueirinha, né? Eu falo com as pessoas... desmerecer, né? De alguma maneira. É pejorativo o termo. Não deveria ser, mas né? E quando a gente sabe que dá uma tristezinha lá no fundo, porque você fala assim, gente, fazer rede social é mais um trabalho. É mais um trabalho. Né? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Existe um time ali, né? Por exemplo, a gente agora está com uma parceria muito forte aqui com o Estúdio 2.0, e eu tenho certeza que isso vai mudar a qualidade do nosso conteúdo, mas é uma busca, é um time que ele tem aqui, é uma forma de captar o conteúdo. A gente já errou, já gravou de novo, já fez, né? Para entregar um conteúdo de qualidade que edifique e puxa toda uma comunidade, né? Então, a gente viu essa questão da inteligência artificial, resgatando o ponto aqui que eu queria fazer. Ninguém importa se você está usando inteligência artificial. Isso não interessa. O que interessa para o mercado você está tocando o coração das pessoas a ponto de converter. Você está usando isso para o bem. A inteligência artificial foi feita para as pessoas, para a gente poder ser mais humano. É isso. Né? Para a gente não ter que virar máquina, porque está todo mundo em burnout, né? Então, quando você não entende, você não entendeu a regra do jogo, e aí você não beneficia a sua empresa, a sua comunidade, o seu cliente com isso, né? A gente, na rede social, a gente puxa todo um segmento. Por quê? Porque a indústria de cosméticos, por exemplo, eu tenho certeza, eu vejo as pessoas que nem tinham Instagram, abrindo o Instagram. Por quê? Porque tá vendo ali que é o futuro. Tá vendo por quê? Porque a gente está fazendo. É isso, né? Quantos advogados se inspiraram em você e estão ali fazendo e tal. E eu acho isso maravilhoso. Para a gente poder finalizar, embora o coraçãozinho tá aqui doendo, eu queria fazer uma última pergunta. Sobre as boas práticas da internet. Eu vou fazer uma última pergunta e depois a gente finaliza. Tá bom, depois a gente ainda vai fazer a finalização. Mas eu queria que você me contasse, porque eu achei muito profundo o que você falou. As pessoas estão na internet, existem regras. A internet não é terra de ninguém, pode parecer que é, mas não é. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas boas práticas, porque isso também, existem leis que regem isso, né? Tem, super. Bora. E tem uma frase que eu acho muito legal, que é ou internet não é terra de ninguém, ou internet não é bailão. Você não pode sair dançando e fazendo do jeito que você quer, né? E eu, no início da nossa conversa, eu expliquei o que é propriedade intelectual. E eu não te disse que conteúdo é uma propriedade intelectual. Então, você não pode simplesmente ir ali no post da Amanda e copiar tudo que ela fez e fazer exatamente igual. Uma coisa é você se inspirar. Você fala, poxa, ela falou palavras que me tocam, que me fez refletir, e aí eu vou criar minha reflexão em cima disso. Outra coisa é você ir lá e dar um copia e cola e fazer exatamente a mesma coisa que a Amanda fez. Então, primeira boa prática, não copie o post de ninguém. Isso é uma infração. Você está copiando o direito autoral de uma pessoa. E isso é um crime. Crime que pode dar até cadeia, tá, gente? Não dá no Brasil, mas a lei determina que pode dar cadeia.
A mesma coisa com um vídeo. Se inspire. Então, eu acho que o recado por trás da API, no fim do dia, a propriedade intelectual ela não está aí para impedir ninguém de fazer nada. Mas faça com consciência, respeitando. Você não gostaria que ninguém copiasse o seu. Então, se você não quer que ninguém copie o que você fez, você não deve copiar o que outras pessoas fizeram. Outro ponto super importante, quando a gente fala de marketing de influência, muita gente esquece de falar sobre isso. A gente tem um órgão que se chama CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e ele tem um guia que diz quais são as boas práticas dos influenciadores na publicidade nas redes sociais. Então, por exemplo, se você é contratado, eu digo, você é pago para falar de uma marca, você tem que, é lei, gente, assim, não é lei, mas está dentro desse manual que é muito importante e que todas as grandes empresas respeitam. Se você é um influenciador e você não respeita, as marcas não te respeitam. Tem que botar hashtag publicidade ou usar aquela parceria paga, aquele linkzinho de parceria paga dentro do próprio Instagram ou do TikTok, onde quer que seja. Por quê? Porque o consumidor ele tem o direito de saber que você está recebendo para falar daquilo. Agora, diferente se você recebe um recebido, né? Eu recebi outro dia uma caixa de ovos, que eu adoro, de uma marca de uma amiga minha. Eu, de forma, assim, genuína, porque eu quis abrir o meu story e falei daquele ovo. Aí você não precisa falar que é publicidade, porque, de fato, não é. Você recebeu, você gostou e você postou. Então, acho que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Não é para engessar conteúdo de ninguém, mas a gente também não pode ser... Eu esqueci a palavra que eu queria falar, gente. Ser leviano. Leviano, excelente palavra. Ser leviano e não compartilhar que você, de alguma maneira, está sendo pago para fazer aquilo. Ignorar né? aquilo, Ignorar. Porque o consumidor ele tem direito de saber. E o consumidor, o seguidor, ele não é bobo. Ele sabe quando é uma publi. Então, vamos ser claro, vamos seguir as regras, vamos não copiar o conteúdo de ninguém, vamos nos inspirar. Inspirar é maravilhoso. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro em você, me inspiro na Simone, vejo posts de vocês que me fazem refletir e eu crio o meu próprio. Mas não vamos pensar que a internet é bailão, que a internet é terra de ninguém e sair copiando tudo de todo mundo. É interessante você falar isso, porque em tudo que a gente está vendo, tudo que a gente estuda e lê, a gente entende que o maior ativo que você tem na internet é a sua individualidade, né? É a sua... é a inovação de ser você, né? Digamos assim, eu estou procurando uma palavra que eu queria falar, que é assim... É ser você, Autêntico. A sua autenticidade. Essa palavra que eu estava procurando. Porque ninguém consegue ser você. Então, nisso, ninguém consegue te copiar. A Cia, ela sempre fala para mim que... ela fala assim, não, esse seu jeito de falar é um jeito que inspira empatia nas pessoas. E eu sempre falo assim para ela, eu já tentei mudar um pouco o meu jeito de falar, às vezes até para ficar mais corporativo, diminuir um pouco o meu sotaque mineirês. E depois, gente, eu assumi que é isso. Essa é a minha forma de falar, esse é o meu jeito de expressar, de encontrar o meu lugar no mundo. E depois que eu... Sabe assim, quando você simplesmente let it go de tentar ser o que você não é... Eu me encontrei no conteúdo, porque, assim, mesmo em palestras, palcos que eu subo, eu acho que até meu inglês é mineirês. E o meu é carioquês. É carioquês, olha lá. E eu amo isso, porque é a autenticidade. Então, para que você vai... bom, agora, inclusive, vocês estão sabendo que é crime, mas para que você vai infringir uma regra, uma boa prática, para ser algo que não é o seu ouro não está ali, seu ouro está em ser você, Perfeito. em criar, em trazer a sua experiência. E o interessante que eu acho da internet é que você pode trazer vivências simples. Eu acho que hoje em dia, se a gente olhar, o que mais faz sentido para as pessoas são coisas simples. Simples. E não elaboradíssimas, né? A gente está numa era de querer conhecer a pessoa realmente, saber quem é. Ninguém aguenta mais aquelas pessoas fakes que não compartilham suas vulnerabilidades. Óbvio que você não vai compartilhar o tempo todo, mas se você traz uma vulnerabilidade e como que você superou, por exemplo, isso é um ouro para aquela pessoa que está com você, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, eu acho que isso cada vez está mais latente. As pessoas querem comprar e se conectar com pessoas reais e não com personagens, né? Com as histórias, né? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, infelizmente, a bebê da Alexa faleceu, né? Eu vi.
E faleceu de 25 semanas e 4 dias. E o meu bebê nasceu de 25 semanas, contado, né? O Matheus fez de 25 25 semanas. E, gente, eu devo ter recebido, assim, eu não sei, uns 300 directs por aí, por essa casa, das pessoas falando assim, Amanda, o Matheus é um milagre, olha como aconteceu com a Alexa, né? Assim, de certa forma, poderia ter sido com você, Deus abençoou a gente e tal. E eu achei tão interessante, porque eu falei, gente, a minha comunidade olhou para essa situação tão triste que aconteceu com a Alexa e relacionou comigo. Tamanha foi a força da história da vida do meu bebê, né? Então, isso é comunidade. Eu falo que comunidade não é número. Não é. Se tem lá 70 mil pessoas, não importa quantas pessoas são sua comunidade. Quantas pessoas, de fato, trocam com você, acreditam no que você fala, né? Torcem, te apoiam, né? Consomem daquilo que você posta, enfim, né? Eu tenho muito essa reflexão. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação que a internet roubou da gente a sensação de números. Total. Ela roubou. Total. Gente, você faz uma live, tem 30 pessoas, você fala, só 30? Quando que, né, na vida, 30 pessoas param, de repente, para te ouvir? Exato! E eu tenho uma vivência muito real que, assim, eu já tive escola de maquiagem e eu já dei muito curso de maquiagem pelo Brasil inteiro, até fora do país. Quando eu tinha 30 alunos, gente, eu botava assim, esgotou, papapá, tá, porque era humanamente impossível atender mais de 30 alunos. Então, 30 alunos era minha sala lotada. 30 pessoas te ouvindo tem um poder. Um poder tem absurdo. assim, é uma coisa inexplicável. E hoje, com a internet, isso roubou da gente o sentimento de vitória, de ter 10 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, porque isso é uma vitória. 10 pessoas parando para te ouvir, 15 pessoas parando para te ouvir, 15 novas pessoas que nunca ouviram falar da sua marca que estão ouvindo agora. Então, assim, eu queria fechar com essa reflexão. Acha que flopou, né? Flopou. Você abre uma live, tem 30 pessoas, você cai duro, deprimido. Gente, não é. 30 pessoas dentro de uma loja. 30 pessoas dentro da nossa loja da Bilong, lotou a loja. A gente olha assim e fala assim, meu Deus, não chega mais no cliente, não. É isso. Cuidado com isso, gente. Não se iludam com os números. Mantenham esse sentimento de pertencimento, né? De comunidade. E eu queria que, pra gente encerrar, você falasse quais são suas expectativas para 2025, como você enxerga esse ano. Ai, gente, esse ano eu acho que ele já começou maravilhoso, porque eu tô aqui. A gente fez o nosso início de ano aqui em BH, eu acho que isso foi sensacional. Eu vivi a experiência, a assinatura marca própria, gente, que experiência incrível. Se você não é cliente, tem que ser, porque é uma experiência assim que eu não vou nem contar, legal, porque né? é muito maravilhosa. E a gente começou planejando, né? Eu acho que, mais do que planejar, pensando em como executar, em como atingir os nossos objetivos. 2025, sem dúvidas, para a gente, né? Como instituto, como Bilong, é um ano de colheita. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que esse é um ano, para todo mundo que vem plantando nos últimos anos, que é um ano de colheita. Na numerologia, ele vem como um ano de... Se você plantou, você vai colher. Então, eu estou muito confiante disso, confiante do que a gente está construindo na Bilong, no BIM, lá no escritório, no Sescom, com todas essas visibilidades. E eu acho que a visibilidade, a gente também... Isso é um recado que eu queria dar. A gente, às vezes, fica com vergonha de falar que ganhou um prêmio ou que a gente realmente é reconhecido. E isso é tão importante. A visibilidade dá a possibilidade da gente alcançar e modificar a vida de outras pessoas. Seja no ramo que a gente trabalha, né? No meu caso, registrando marcas, de repente, de empresárias que precisam disso para terem seu negócio explodindo, para conquistarem um investimento. No BIM, então, também impulsionando marcas. Então, eu acho que a gente não pode mais ter vergonha de quem a gente é, do que a gente conquista, do que a gente faz. E 2025 é um ano para se libertar dessas amarras e realmente ser quem você é, né? Eu acho que apostar em você, botar todas as fichas e ter certeza que vai vir. Quem planta, colhe. Quem planta morango, colhe morango. Então, isso aí. vai vir. Inspirador ver você falando. Estou muito feliz. Também. Eu acho que o ano de 2025 é um ano que a gente vai estar muito mais próximo, né? Com certeza. Eu quero muito isso. Eu também quero. Nós vamos Estaremos. construir coisas maravilhosas aí, projetos importantes. E para a gente fechar, isso que você falou é muito interessante porque a gente tem voz.
Deus deu pra gente a boca, né? As cordas vocais é pra gente falar, contribuir, né? Às vezes você tá assistindo hoje esse podcast, tá pensando se você deve ou não investir, né? Às vezes é uma oportunidade que você tá tendo de cair nesse podcast e entender a importância. Então, assim, curtam, compartilhem, nos ajudem a chegar em mais pessoas, né? Aqui, o Assinatura Marca Cash, ele acontece dentro do meu perfil, que é o Amanda Coelho Oficial. Ele vai ser periódico, a gente ainda está entendendo como ele vai performar. Sigam o Ju Pazos para entender mais. Fala a sua rede aí. @Jupazos no Instagram e aí no LinkedIn também, né? Como uma boa corporativa, Júlia Pazos. Vocês conseguem me encontrar por lá. Também estou lá no LinkedIn, Amanda Coelho. Nós temos o assinatura.marca própria também, para vocês entenderem um pouco mais. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço. Eu tô Foi feliz maravilhoso, demais. maravilhoso. Eu achei incrível. Acho que, inclusive, já quero pedir. Gente, produção, já pede para ela voltar, que foi pouco tempo. Acho que a gente consegue extrair mais, discutir outros temas, né? Falar dessa presença internacional. Queria muito falar sobre isso. Muito obrigada. Simbora. Vamos juntas. Beijo para vocês, gente. Beijo.